Fala, galera da ideia! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. E para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, ao The Boss, né? Hoje é um vídeo sobre os ativos que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. Vocês mandaram lá sugestões de ativo e eu vou dar uma pincelada, vou passar pelos ativos, dando a minha opinião, sempre de forma educacional, sempre tentando, né, entender os movimentos dentro do gráfico, através dos conceitos que a gente acredita. Beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Já deixa o seu like. Se você assistir o vídeo e não gostar, você deixa o seu dislike. Não tem problema nenhum. Beleza? E se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando o que você quiser. Beleza? Se você também quiser dar a sua sugestão de ativo, entra lá no nosso canal do Telegram, é gratuito. Hoje já tem mais de 1.500 pessoas lá com a gente. Então é uma troca bem bacana, é um debate bem interessante. Todo dia a gente está lá, a Ari, os meninos, a gente fica lá trocando ideia, trocando informações com vocês, para a gente tentar sempre tirar o máximo do mercado. Beleza? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado com as sugestões que vocês mandaram para a gente. Deixa eu colocar minha tela aqui. Vamos lá. O primeiro ativo aqui da nossa lista vai ser o Bitcoin contra o dólar. Pediram no 4 horas. Então, vamos dar uma passada aqui pelo Bitcoin para a gente poder entender o que ele pode estar fazendo. A gente sabe que provavelmente esse movimento... Provavelmente não, né? A gente já tem certeza que isso aqui foi uma base de uma possível reacumulação ou de uma possível distribuição. Por quê? Porque se for uma reacumulação, a gente teve essa pernada sendo rally, tudo isso aqui sendo a nossa base, né, do preço, onde provavelmente o vendedor está atuando nessa parte superior e o comprador atuando na parte de baixo. Caso faça o rompimento para cima, a gente vai ter um rally, base rally, um rally, base rally. E essa base foi uma reacumulação. Caso o preço tenha um rompimento para baixo, provavelmente a gente teve um rally, uma base e um drop, uma queda. Então foi um rally, base, drop. Beleza? Esses são os padrões que geralmente o mercado faz, os ciclos do mercado, né? Ele geralmente sempre vai andar em rally, distribuição, em um movimento de impulsão, uma base, uma correção ou uma nova estrutura de impulsão e assim por diante. Tem vídeo aqui no canal falando sobre os ciclos de Wyckoff. Beleza? Então a gente sabe que a gente está dentro dessa base. Ponto de interesse seria essa região, entendendo que aqui é o nosso key level, é o nosso nível-chave. Se você também não sabe o que é um key level, o que é um nível-chave, tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso também, beleza? Tudo que eu vou falar aqui tem vídeo do nosso canal, tem tira dúvidas lá no nosso canal do Telegram, é só deixar lá que a gente responde com o maior prazer sempre. Beleza? Então aqui seria o nosso nível-chave, onde provavelmente o player comprador está defendendo ele fez essa pernada, então aqui ele viu necessidade de defender, aqui ele viu necessidade de defender, e aqui ele está vendo necessidade de defender. Logo, a gente pode entender que, caso tenha uma manipulação, pode ser um ponto interessante para a gente pensar em nova compra, com a expectativa de romper essa região de topo aqui, beleza? Toda vez que a gente tiver um key level, o lado oposto provavelmente vai ser um boss. Provavelmente não, vai ser um boss, beleza? Aqui vai ser a continuidade, caso ele tenha um rompimento, vai formar a continuidade da tendência, e caso tenha um rompimento para baixo, ele vai fazer o nosso choque, o nosso change of character, que é a nossa mudança de caráter. Ele está mudando, ele está saindo de um movimento, de uma tendência de alta para o início de uma tendência de baixa, né? Um movimento mais corretivo dentro do preço. Beleza? Então, a minha visão para o Bitcoin aqui seria, caso manipulasse essa região aqui embaixo, eu preciso que tenha um candle fechando abaixo da região, um candle fechando acima da região, para eu poder pensar em alguma compra.
O meu alvo eu tentaria levar até essa região aqui em cima, porque a gente pode entender já que tudo isso aqui foi a nossa referência do preço, aqui foi a nossa manipulação vendedora, e o ideal, né, é que ele volte até aqui em cima para poder ter a defesa do médio do player, onde o player vendedor vai poder testar o preço médio dele, teoricamente, né, a favor desse movimento de baixa. Logo, eu só fico confortável para pensar em compra no Bitcoin pelo 4 horas se tiver esse movimento aqui, o movimento fechando fora e fechando dentro da região, para eu ficar mais confortável. Deixa eu colocar o gráfico de linha aqui para ver o que a gente consegue filtrar pelo gráfico de linha. No gráfico de linha, vamos ver se a gente consegue entender a manipulação aqui um pouco melhor. Eu uso o gráfico de linha só para tirar dos ruídos, para ficar um pouco mais claro as... Pronto, no gráfico de linha a gente já pode estar entendendo a manipulação. A gente vai entender tudo isso aqui sendo a referência, tá vendo que nenhum candle fechou abaixo da minha linha? Não teve nenhum candle com fechamento abaixo. O primeiro candle que teve o fechamento abaixo foi esse candle. Logo depois fechou acima da região. Então, pelo gráfico de linha, o trade foi acionado e o alvo está lá em cima, pelo menos nesse order blockzinho aqui, que é coincidentemente pode ser onde o player defenda o preço médio dele, beleza? Uma possível defesa do médio dele dentro dessa região. Então, pelo gráfico de linha, o trade foi acionado e o alvo estaria lá em 31.700, 31.800, beleza? Dá muito mais do que 2 para 1. Se você é mais conservador, pode usar o gráfico de candle mesmo, coloca na linha, né? Lá no pavio e espera a manipulação do pavio, beleza? Fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima, leva o trade até a mesma região desse último order blockzinho e essa região do fechamento desse doji. Beleza? Essas são as minhas visões para o Bitcoin. Pelo 4 horas eu não consigo vender. Eu entendo que a gente está numa região de key level, né, onde o player comprador vai defender o movimento altista, então eu não quero operar contra esse player. Beleza? Então, a minha visão do Bitcoin seria mais ou menos essa. Próximo ativo foi Ethereum. Ethereum no 4 horas também. Provavelmente a mesma visão, né? O bom é que fica até um pouco mais claro para a gente poder entender. A gente pode entender essa região aqui sendo a nossa referência do preço, né? A gente já sabe que, por amplitude, essa região é um topo, né? Tá confirmado que isso aqui é um topo. E tudo isso aqui foi a nossa manipulação. Foi o nosso fechou fora, fechou dentro da região. Racional é o mesmo do Bitcoin, o ideal é que ele volte aqui para poder defender o preço médio dele, né? Para fazer o movimento completo da distribuição do preço para a gente poder... para dar o movimento comprador de um movimento macro maior, né, nessa região antiga de base. Só que também estamos chegando próximo, né, do nosso key level de compra. O key level do Ethereum está um pouco mais embaixo do que do Bitcoin. Enquanto do Bitcoin a gente já está em cima do key level, o do Ethereum tem espaço para cair. Logo, a gente pode entender como confluência que a compra pelo gráfico de linha do Bitcoin pode ser uma compra mais arriscada, porque o Ethereum tem espaço para cair até pelo menos essa região aqui. Se o Ethereum cair até aqui, provavelmente o Bitcoin também cai. Provavelmente o Bitcoin, né? O Bitcoin vai cair e o Ethereum vai puxar mais, para eles poderem sempre andar relacionados. Beleza? Então, uma visão que eu ficaria para eu comprar Ethereum, a gente pode até entender que esse movimento aqui pode ter sido o rompimento dessa estrutura de topo, né? Foi o nosso boss, e aqui ele pode estar dando a compra por confirmação, né? Que a Ariane tanto gosta e tanto fala, dentro desse order block aqui. Só que chegou a tocar apenas a máxima, não chegou a tocar os 50% da região. Caso toque os 50% da região, pode ser um trade também interessante para a gente poder pensar num risco desse tamanho e um alvo desse tamanho lá no último order block de venda, que seria esse candlezinho aqui. Beleza? Então essa seria a minha visão e a minha leitura para o Bitcoin e para o Ethereum, respondendo lá quem perguntou. Beleza? Tamo junto, brigadão pela participação. Vamos mais. Agora começa, vamos lá, o Forex, vamos para o euro.
Euro contra dólar no semanal e no 4 horas. Então, vamos lá. Euro contra o dólar no semanal. Nossa, tá bonito, hein? Eu gosto dessa fofoca. Essa região, se vocês olharem as outras lives, os outros vídeos que a gente fez, eu tô com essa linha traçada aqui, tem uns dias já, viu? Tem umas semanas aí esperando justamente um movimento mais ou menos parecido com esse, que seria uma manipulação do preço. Aqui a gente pode entender que foi uma região de equal high, né? Onde provavelmente tem um inducement do preço, uma indução para a galera colocar as ordens de venda aqui, para eles poderem estopar. Ó, o stop da galera foi essa barra. Uma barra dessa, numa região de topo, eu não entendo que seja uma barra tão certa assim, né? Depois de um movimento depois de subir de 0,98 até 1,11, uma barra dessa eu já não entendo que seja uma barra tão correta assim dentro da minha leitura, né? A gente já consegue entender aqui uma possível divergência no preço, né? Tanto no histograma quanto no MACD linha. A gente pode entender também que esse fundo aqui, né, o último fundo formado, está mais forte do que os fundos anteriores, que são essas regiões. Então, provavelmente, essa região de fundo vai ser testada ou superada. Então, a gente pode pensar em alguma venda com alvo dentro dessa região aqui, para a gente poder pegar um 2, 3, 4 para 1 aí de forma tranquila. Beleza? Inclusive tem vídeo no canal falando sobre MACD, vídeo no canal falando sobre RSI, são os indicadores que a gente usa para confluir com a nossa visão do Smart Money, beleza? O Smart Money não usa indicador, mas eu gosto de ter algumas confluências, inclusive um fechou fora, fechou dentro aqui agora, ainda não teve, né? Precisa fechar a semana e eu preciso que esse candle feche abaixo da linha. Ele fechando abaixo da linha a semana seguinte, perdendo a linha, a mínima, eu fico confortável para poder fazer uma venda, inclusive entendendo que a gente tem uma divergência no preço aqui. Beleza? Então, semanal seria isso. Não consigo comprar dentro dessa região. Aqui é uma região que eu considero caro. Eu entendo que tudo isso aqui é uma região de topo, né? Se é uma região de topo, equal high, um topo duplo que o varejo provavelmente está enxergando, eu prefiro ficar de fora de compras, e agora que já estopou quem vendeu de forma antecipada, eu fico confortável para poder estopar quem está comprando numa região que eu considero cara. Beleza pura? Então essa é a minha visão do euro contra o dólar pelo gráfico semanal. No 4 horas, que pediram também, a gente pode até entender que pelo 4 horas não fechou também dentro da nossa linha, nem o 4 horas fechou abaixo da nossa linha para poder pensar em alguma antecipação do trade pelo 4 horas. Então a leitura seria mais ou menos, né, a mesma, um fechou fora, fechou dentro dessa região. O movimento que a gente pode esperar é perder essa região, voltar, perder aqui de novo, para voltar lá em cima para dar uma venda de confirmação nessa região desse order block. Tocando aqui, o alvo dessa possível venda poderia ser... O alvo dessa possível venda poderia ser dentro dessa região. No 4 horas, o alvo é menor, porque o tempo gráfico é menor. Pelo semanal, a gente consegue levar naquele alvo mais longo. Beleza? Então, seria mais ou menos essa minha visão pelo 4 horas. Tanto no 4 horas quanto no semanal, eu não consigo comprar o euro contra o dólar nessas condições. Beleza? Isso é o que eu consigo enxergar agora para o euro contra o dólar. USD-CHF. USD-CHF. USD-CHF no gráfico semanal. Vamos lá. A gente pode estar entendendo, né, essa região aqui, esse pavio deixado aqui, não sei se foi pela corretora ou se foi por ele mesmo. Vamos ver aqui, vamos ver em outra corretora. Foi geral mesmo. Tá. Vou conferir mais uma, só para não ter problema. Beleza. Foi... Dá para entender que foi, porque às vezes, igual cripto, Forex, como são corretoras diferentes, às vezes tem essa diferença, né? Porque em algum momento brusco, somente naquela corretora, somente naquele momento daquela corretora, e deixa esse pavio, deixa gap, deixa esses movimentos, né,
não tão interessantes para a gente. A gente está na cara desse order block, dessa região de order block. A gente tocou aqui a máxima do order block. O ideal agora é que toque os 50% dessa região. Tocou os 50% dessa região. Lembrando que tudo isso aqui vai ser uma ineficiência do preço. Tudo isso aqui embaixo pode ser uma ineficiência do preço, mas como nós já estamos na cara de um order block comprador, eu já sei que eu estou me proibindo de procurar por compra, então, por venda. Então, aqui eu só vou procurar por compra. Inclusive, a gente pode esperar uma possível manipulação dentro dessa região. O mesmo conceito lá do euro, essa barra numa região de fundo, eu entendo que seja estopando a galera que ficou. Então, assim, quem está comprando de forma antecipada, quem comprou no rompimento dessa máxima, está sendo estopado. Agora que foi estopado, caso tenha o fechamento acima dessa região, acima da nossa linha, entendendo que essa região é uma região de fundo, né? Rompeu estrutura, tem fundo por amplitude aqui. Então, aqui é uma região considerada o nosso fundo. Caso tenha o fecha dentro dessa região, dá para a gente pensar em uma compra a favor do movimento. Beleza? Onde o dólar, né, vai ganhar valor em relação ao franco suíço e provavelmente o dólar vai ganhar valor em relação a quase todos os pares. Beleza? Inclusive é um movimento oposto ao do euro. O euro provavelmente vai perder valor em relação ao dólar, porque o dólar deve ganhar valor em relação ao euro. Beleza? Não consigo vender o SDCHF pelo semanal e eu estaria procurando por compra nesse momento. Beleza? Vamos mais. DAX, Alemanha. Diário. Nossa senhora, legal, hein? Legal. A gente pode entender aqui pelo gráfico diário que isso aqui pode estar sendo, né? A nossa região aqui foi a nossa referência do preço. Aqui foi a nossa manipulação, né, do preço. E ainda o ideal seria voltar aqui nessa região para a gente entender um teste de oferta, onde o player vai defender o preço médio dele. Aqui também vai ser o mesmo racional ali do Ethereum e do Bitcoin. Aqui é o key level do movimento, onde ele deu a compra, no key level. Fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima e levou até o ponto de interesse comprador. Aqui agora não consigo comprar e eu estaria esperando um toque dentro dessa região, dentro dessa linha aqui, para eu poder ficar confortável para poder vender, entendendo que o próximo objetivo agora é perder essa região de fundo aqui embaixo. Beleza? Para buscar pelo menos essa ineficiência desse pavio junto com esse último order blockzinho aqui. Beleza? Então, o ponto de interesse que eu vejo seria essa região aqui, entendendo uma defesa do médio do player dentro do movimento do gráfico diário. Nos 60 minutos, que ele também me pergunta aqui, a gente já pode ficar um pouco mais claro, né? Que isso aqui pode ser o inducement. Aqui vai ter o nosso equal high, nosso primeiro topo, nosso segundo topo. E agora o preço poderia até ter espaço, né? Para vir até esse último order block com uma pancadinha de alta, estopando quem está vendendo de forma antecipada dentro desse equal high. Bem verdade, esse pavio aqui já pode ser o stop dessa galera. Beleza? O ideal aqui para ficar mais confortável para poder vender é um candle fechando acima dessa região e um candle fechando abaixo dessa região, estopando o equal high, entendendo o movimento de inducement, de indução do preço com alvo pelo menos nessa região de fundo. Beleza? Então essa é a minha visão de DAX, né? Provavelmente uma região de topo, dentro da minha leitura, querendo fazer algum movimento para cair dentro de algumas semanas, né? Dentro de alguns dias. Provavelmente, né? Confluindo com a nossa análise lá do euro, tanto do dólar quanto o franco suíço também. Beleza? Vamos mais. USD-JPY. USD-JPY. Qual que é o gráfico? Não colocou. Vamos falar no diário? Já que não colocou, vamos falar no diário. Vamos lá. USD-JPY. Provavelmente, né, a leitura do cenário, de um cenário macro maior, é que o dólar ganhe valor, né, dentro do que a gente já conseguiu perceber dentro dos movimentos aqui. Logo, a gente pode entender que essa região aqui foi uma região de um rally, uma base e um novo rally.
Então, essa região de base agora vai servir como ponto de possível parada do preço, onde seria o ponto mais interessante para eu entrar a favor desse movimento com a expectativa de romper essa região de topo. Beleza? Eu sei que o preço fez todo esse movimento, quebrou estruturas, foi embora e agora ele pode estar dando uma oportunidade para a gente comprar na expectativa de romper essa região de topo e poder pensar numa venda, né, dentro dessa região aqui para ficar mais confortável o movimento vendedor. Bem verdade que pelo gráfico diário, a gente já não teve ainda a manipulação. Deixa eu só conferir para vocês aqui. Teve sim. Manipulou a base perfeitamente. Então, é o nosso rally, a nossa base, o nosso rally, e agora o preço está dando uma chance até o ponto mais barato, que era a região de demanda, né? Presente, que seria essa região. Aqui a gente teve um candle fechando abaixo, aqui um candle fechando acima. Rompeu a máxima, o trade foi acionado, o stop está aqui embaixo, com a expectativa de romper essa região de topo aqui, para formar o nosso BOS e dar continuidade a essa tendência. Beleza pura, esse seria mais ou menos o nosso movimento do USD-JPY. Inclusive, aqui dentro desse movimento, eu operaria esse primeiro spring e operaria também o spring duplo. Caso isso topasse, né, aqui embaixo, eu esperaria o movimento fechando abaixo da região, fechando acima dessa região de stop, para poder levar. Eu operaria o primeiro spring e operaria o segundo spring também, caso fizesse. Mas aqui, esse primeiro spring já está de livro, já está muito bonito, dentro de uma região de base. A expectativa que a gente tem é de um trade aqui de pelo menos... Vamos ver quanto que dá. Três para 1 aqui tranquilamente e podendo levar, se for um pouquinho mais agressivo, né? Aqui, se você quiser pegar mais de 3 para 1, tem espaço para levar pelo menos até que essa região aqui para pegar uns 4 para 1, 5 para 1. Eu vejo esse trade de uma maneira bem legal, inclusive entendendo o cenário macro como um todo. Beleza? Seria mais ou menos essa minha leitura de USD-JPY. Nasdaq. Nasdaq é alta infinita, 10 anos de alta, nunca foi de baixa. Desde 2008 para cá, tendência de alta. Brincadeira. Nasdaq a gente pode entender que fez o rompimento dessa região de topo, né, que seria um equal high, esse topo, essa máxima, né, máximas iguais, e tudo isso aqui, esse candle da semana passada e dessa semana, pode ser o inducement, né, rompendo o stop dessa galera, com o objetivo de tocar pelo menos essa regiãozinha aqui, para a gente poder pensar em uma venda. Dá para a gente traçar o fechamento desse doji, e caso tenha um candle fechando abaixo dessa região do doji, fica interessante para a gente poder pensar numa venda. Inclusive, quando a gente coloca o nosso MACD e o nosso RSI, a gente já vê o RSI acima da região de 70, né? Uma região que pode indicar provavelmente fim do exaustão, né, do movimento de compra. O MACD, o histograma, a gente já pode ver que ele está dando uma desacelerada, ainda não tem divergência de baixa, mas tem uma desacelerada, mas, contudo, porém, entretanto, o linha está subindo, né, igual um foguete, então, pelo MACD, não tem confluência de venda pelo semanal. No gráfico diário, talvez fique um pouco mais claro. A gente já consegue ver a divergência se formando. Aqui está caindo, aqui está caindo, aqui está caindo, o preço aqui está subindo, inclusive a região de fundo, essa região de fundo, está mais forte do que as últimas regiões de fundo. Então, provavelmente, essas regiões podem ser testadas ou superadas, beleza? Não consigo comprar Nasdaq nesse preço, né, nessa região, e eu estaria procurando argumentos para eu poder vender, beleza? Essa seria a minha leitura para Nasdaq. S&P 500. Pediram aqui também. A leitura vai ser a mesma, né, praticamente, de Nasdaq. Aqui a gente já pode enxergar uma divergência do preço se formando aqui.
divergência no RSI também, o preço está subindo. Isso aqui pode ter sido o inducement, né? Aqui foi o equal high, onde a gente tinha essas máximas iguais, tudo isso aqui é o stop dessa galera, né? Tá aqui que vendeu de forma antecipada. Caso tenha o fechamento abaixo dessa linha aqui, pode ser uma região interessante para a gente poder pensar em venda, olhando um gráfico diário, entendendo que a gente já está formando uma divergência de baixa. Quando a gente coloca o semanal, um ponto bem legalzinho que a gente poderia pensar seria os 50% dessa região, desse order block. Traço 50% dessa região, traço também o fechamento do doji, e qualquer candle que tenha o fechamento abaixo da região pode ser um movimento interessante para a gente poder pensar em venda. Caso você queira operar o risk entry, né? Você pode operar o risk entry aqui dentro dessa região, coloca já até deu trade, eu acho. Deixa eu só ver. É os 50%. Já você entra no toque, né? Seu stop vai estar acima da região e seu alvo, pelo menos na expectativa dessa região de fundo, para estopar esse equal low aqui embaixo. Beleza? Então, quem está operando risk entry, o trade do S&P 500 já ativou, já está andando, né? Seu stop tem que estar acima da região, pensando num cenário de volta até aqui embaixo, na região ali de 3.800, para estopar essa região de equal low. Não consigo comprar S&P 500, e se eu estivesse pensando em alguma coisa, estaria pensando em alguma venda, beleza? Esse fechamento aqui também me interessa. Fechamento desse hoje, que é mais ou menos aquele mesmo fechamento lá da região de Nasdaq também. Beleza? E o S2000, vamos lá. Leitura ali, podendo formar, né, um movimento de drop, e tudo isso aqui foi uma base, que pode ser, né, como a gente falou no começo do vídeo, um drop, base drop, uma queda, base queda, ou um drop, base rally, uma queda, base rally, para subir, né? Como a gente está olhando todo o cenário, né, vendo tudo isso, o ideal, o que eu, Clinton, espero para esse movimento? Eu ia traçar esses equal lows, ia traçar a minha linha, ia esperar qualquer candle fechando acima da região, fechando abaixo da região, para eu poder pensar em venda. Comprar aqui eu não consigo. Inclusive, o ponto onde eu vejo de possível parada do preço seria essa região aqui desse último order block válido. Então, o conceito seria estopar esse equal high aqui, dentro dessa região, e buscar pelo menos esse order block aqui, pelo menos os 50% dentro desse order block. Estopando essa região, provavelmente o candle vai ser forte, né? E vai tocar lá dentro dessa região pelo stop de toda essa galera. Beleza? Comprar aqui eu não consigo comprar, e para comprar aqui eu ficaria... A ideia seria mais ou menos a mesma do S&P 500, estopando essa região de fundo aqui, lá no equal low que foi montado. Beleza? Então vamos mais. Vamos agora para as ações. BPAC 11. Gráfico diário. O gráfico diário aqui subindo infinito. Vamos ter que pegar a referência passada, inclusive máxima histórica. Top demais. Legal. Dá pra gente, a gente já sabe, né? Máxima histórica, topo, traça a nossa linha e espera a manipulação. Estamos formando hoje, né? O primeiro candle fechando acima da região. Logo, a gente, inclusive esse candlezinho aqui é legal. Esse candle que perdeu a mínima nas duas últimas semanas foi interessante, porque ele colocou todo mundo na venda e agora está estopando essa galera que vendeu de forma antecipada. Então, essa semana, fechando acima de 32,70, a semana seguinte, fechando abaixo da região, pode ser interessante para a gente poder pensar em venda. Como você pediu no diário, traça a linha pelo semanal, não tem problema nenhum. Inclusive, olhando o diário, né, tinha que ter a referência do semanal. Aqui o mesmo racional, esse candlezinho aqui é o padrão de candle que não funciona. Ele dá o martelo invertido para a pessoa física, para o varejo poder pensar, vou vender. Aí vende, todo mundo é estopado agora dentro dessa região. Logo, fechando acima da região, está estopando
quem vendeu de forma antecipada. Agora, a gente precisa estopar quem está comprando isso aqui, acreditando que é um pivô de alta, para ser estopado. Como que a gente vai esperar isso? Esperar qualquer candle no gráfico diário fechando abaixo de 32,70. Fechando abaixo de 32,70, a gente fica confortável para poder pensar em alguma venda. Quando a gente coloca o nosso MACD, a gente já pode ver uma possível desaceleração do preço, até criando divergências aqui já. Aqui a gente pode ver o preço subindo, né? Enquanto aqui o MACD já está desacelerando, já está até divergente no histograma, formando essa região de fundo mais forte do que as anteriores, sendo que o preço está aqui. Então, essas regiões aqui podem ser testadas ou superadas nas próximas semanas. Beleza? Seria a minha visão de BPAC 11. Eu não consigo comprar um ativo em máxima histórica. Se ele continuar subindo, ele vai subir sem mim. Eu não consigo colocar o meu capital suado num ativo rompendo máxima histórica. Beleza? Vamos mais. BIF. BIF 3. Vamos lá. Fez um movimento aqui que a gente poderia entender como um drop, base, drop. E agora, essa última linha de demanda seria essa região do preço, onde provavelmente a gente pode estar esperando a manipulação do preço. Caso tenha o rompimento dessa linha, a gente pode pensar numa manipulação, entendendo que aqui foi um candle que... Deixa eu traçar aqui a linha para baixo. Não fechou abaixo ainda. Então, o ideal... Opa! Não fechou abaixo. O ideal seria fechar abaixo dessa região. Um candle fechando abaixo dessa região, um candle fechando acima dessa região, para a gente poder ter a manipulação. O bonito aqui, nesse caso, seria até pensar num rompimento dessa máxima aqui, porque coloca todo mundo comprando de forma antecipada dentro dessa região e colocando todo mundo na compra. O ideal é que stop fazendo o fechou fora aqui embaixo. Fechou fora, fechou dentro, rompendo a máxima, tem espaço para subir até lá em cima. Aqui, inclusive, a título de estudo, né? Aqui foi um drop e uma base. Rompendo essa região aqui, poderia dar a compra para a gente pensar num rally, uma base e um novo rally com a expectativa de romper esse topo. Não rompeu o topo, então confirmou o nosso drop, base, drop. Beleza? Para a gente poder entender as manipulações. Toda vez que manipular numa região de base de extremidade inferior, a gente vai pensar numa compra. Toda vez que romper uma região de base superior, a gente vai pensar em uma venda. Romper e manipular, né? Caso não manipule, vai ser o rally, base, rally. Beleza? Então, BIF seria mais ou menos essa manipulação. Inclusive, tem espaço para vir tocar essa regiãozinha desse order block aqui ainda. Beleza? Fechando abaixo da região, acho que seria o top, o ideal dos mundos, tocando aqui embaixo, depois estou rompendo aqui para cima para a gente poder pensar em alguma compra. Beleza? Vamos mais. CPLE 6. CPLE 6, isso mesmo. Gráfico diário. Gráfico diário. A gente pode entender o movimento que está se formando como uma região próxima de uma região de topo, inclusive podendo dar, né? A gente tem esse movimento aqui, perdeu essa região, então tudo isso aqui foi a nossa pernada principal, né, do preço, e tudo isso aqui é o movimento de mitigação do preço até o ponto mais caro. Vamos traçar uma linha aqui só para a gente entender essa região de qual low aqui, como foi montada. A gente teve nesse movimento aqui um fechou
Não fechou fora. O primeiro candle que fechou fora foi esse. Agora, teoricamente, entendendo tudo isso aqui como um topo duplo, triplo, quádruplo, entendendo tudo isso, a gente teve esse primeiro candle fechando acima da região e esse candle fechando abaixo. Então, a gente estaria dentro de um trade na venda, né, de manipulação a favor desse movimento, com a expectativa, a gente rompeu aqui embaixo, a expectativa agora é buscar pelo menos essa região do preço aqui embaixo. Dentro desse primeiro spring, né, nessa região da manipulação. Caso esse trade da venda stop, o próximo ponto de interesse que eu vejo seria essa região aqui desse order block, até porque o toque da manipulação, que é esse candle, não chega a tocar esse último order block válido, que é o candle, né, que gera todo esse desequilíbrio. O ideal mesmo, o melhor dos mundos seria que ele tivesse pelo menos tocado dentro desse order block, que significaria que provavelmente os robozinhos, né, vendedores, estariam atuando dentro dessa região. Então essa é a região principal para a gente poder pensar em um movimento de venda mais forte. Inclusive inducement, né, geralmente quando acontece, ele tem as pernadas mais fortes. Então o ideal era pelo menos ter tocado na máxima do order block. A gente já sabe como o order block é mitigado, né? Toca a máxima, cai, toca 50%, cai, e depois vai lá manipular para a gente poder entender o movimento de manipulação completa. Beleza? Vamos mais. Vale. Diário. Vamos lá. Vale, depois dessa queda toda, né? No gráfico diário, a gente pode estar fazendo um movimento de acumulação para o preço ser um drop, base drop, ou um movimento de distribuição para ser um drop, base drop. Desculpa. Drop, base rally ou um drop, base drop, para ser um movimento de queda. Inclusive, um movimento ideal, entendendo agora isso aqui tudo como um provável equal high, caso tenha um rompimento aqui, dá até para buscar entender, né, o movimento de indústria, né, para estopar essa galera, um movimento comprador, para buscar as últimas regiões de order block válido, né, antes de um movimento principal, que eu vejo aqui que seria mais ou menos essa região. Mais ou menos essa região aqui para Vale, entendendo tudo isso aqui como inducement, se romper essa região, vai gerar o stop dessa galera, a gente vai ter todo esse imbalance, né, para poder ser preenchido dentro desse movimento. Se a gente quiser fazer uma leitura de acordo com o último fundo, aqui foi a nossa referência, aqui foi a manipulação do preço, isso aqui pode ser uma defesa do médio do player, então essa região de inducement aqui pode ser estopada e fazer com que Vale vá lá para cima, né? Antes de romper essa região aqui, eu não consigo ter esse movimento, né? Entender esse movimento, e porque rompendo essa estrutura fica mais claro um movimento de topos e fundos ascendentes. Antes disso, eu entendo que o mais provável é que ele venha pelo menos testar e bater um papo com essa região de fundo aqui. Beleza? Então, Vale, no momento aqui, eu não consigo nem comprar, né? E nem vender, porque está no meio do caminho, está no meio da base, provavelmente o player vendedor está defendendo essa região aqui muito forte, todo esse movimento aqui, enquanto o player comprador está tentando acumular para poder fazer o rompimento e levar para montar o drop base rally dele. Beleza? Então, Vale está meio confuso, eu esperaria o rompimento dessa região para poder entender que o vendedor está sendo estopado. Caso tenha qualquer candle fechando dentro da região, eu estoparia a minha posição, porque pode ser uma manipulação para buscar a região de extremidade, mas enquanto não fechar abaixo da região, eu ficaria comprado dentro de Vale, dentro desse movimento. E aqui embaixo, o ponto, né, mais interessante, mais claro para a gente, seria essa região, uma manipulação dentro dessa região, fechou fora, fechou dentro da região, para a gente poder pensar numa compra de forma mais tranquila, de forma mais saudável e conservadora. Beleza? CSNA. Gráfico semanal.
interessante. Inclusive, é a mesma leitura, né, das bases montadas, que seria mais ou menos essas regiões aqui sendo um equal low, e que provavelmente, caso stop, vai ter um movimento de venda aqui, rompendo a mínima aqui, vai ter a galera sendo estopada, então vai gerar um movimento de venda aqui, um candle, né, de uma semana, 2 semanas, o stop da galera que está comprando de forma antecipada CSNA, mas caso tenha o fechamento acima da região, fechou fora, fechou dentro, abaixo dessa região, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra de CSNA, rompendo a máxima para o trade ir embora. Inclusive, dá para a gente usar CSNA de forma mais clara do que Vale, né? Teoricamente, cada ativo tem sua particularidade, mas como são do mesmo setor, pode ser que o movimento fique mais claro em algum ativo. Inclusive, CSNA, para mim, está mais claro. Eu estou entendendo isso aqui como uma região de fundo, né, de um equal low, e que provavelmente, olha o que ele deu aqui, ó. Esse candlezinho aqui, ó, é o martelo que rompeu a máxima e a galera, ixi, agora vai subir infinito, isso aqui é um fundo duplo, e rompeu a máxima e vai embora. Então, provavelmente, essa galera será estopada. E o stop dessa galera vai gerar um movimento vendedor aqui no rompimento dessa linha. Provavelmente fechando abaixo da região, logo depois fechando acima, pode ser o movimento de compra mais saudável, mais interessante para a CSNA. Onde é que CSNA pode parar pelo semanal? Inclusive já está, né, na cara desse order block, mas pode buscar esse dojizinho aqui, não seria nada fora do comum, e essa regiãozinha aqui de Fair Value Gap também. Pode ser que o stop de CSNA gere uma venda dentro desse movimento. Beleza? Então, seria essa a minha visão para CSNA. Tá, agora, não pedir esse ativo, o ativo que vocês pediram acabou, mas eu queria falar de um ativo que está me chamando bastante atenção. Que é Cebav 3. Eu andei pesquisando aí, não sou muito de fundamento não, mas vi que é uma empresa de alumínio, alguma coisa do tipo aí, estava vendo os múltiplos, achei até interessante. No passado chegou a pagar quase 10% de dividendo, está numa região interessante. Quando eu coloco o gráfico diário aqui, eu fico o gráfico semanal, eu já vejo, consigo entender, né, a formação de um possível candle Clinton. Eu gosto desse candle dentro dessa região, quando a gente consegue entender que para trás não tem nada, né? Tá de fato nas mínimas históricas aí do movimento. Seria o oposto de BPAC. BPAC está na máxima histórica, né? Eu não consigo comprar, e aqui está na mínima histórica. Eu já estaria pensando em vender. Provavelmente ninguém quer o papel. Quando a gente coloca os níveis de RSI aqui, a gente nunca teve, né? Tão extremo antes. Então, um papel que me chama a atenção, quando a gente coloca o nosso MACD, a gente pode ver uma divergência muito bonita se formando. A gente está vendo topo, os fundos caindo, né? Fundo mais baixo, enquanto aqui o indicador está fazendo uma pressão de compra. Então, eu ficaria bem atento para esse movimento aqui dentro dessa região. Tudo isso aqui pode ter sido uma base montada, né? Uma base até de livro, que é quando a gente... Deixa eu montar aqui para vocês, aqui, desenhar bem bonitinho. Seria esse aqui que eu estaria vendo. Aqui seria a minha região de equal low, né? Aqui foi o stop dessa região, fechou fora, fechou dentro, e agora ele está querendo manipular a região de fundo, formando esse candle fechando abaixo, esse candle forte aqui, né? E qualquer candle que feche acima dessa região aqui, eu ficaria tranquilo e confortável para tentar comprar um ativo desse nas regiões ali de mínima histórica. Inclusive, se a gente for olhar assim para um longo prazo mesmo, eu vejo um upside para tentar, né, romper depois que ele fez aqui esse movimento aqui desse drop, dessa base e esse novo drop, né? O que eu esperaria seria pelo menos um movimento de um rally, né? Chegar pelo menos nessa base, caso tenha um rompimento, para testar essa região aqui lá em R$24. É algo de longo prazo, seria em torno de 500%, né? A gente estaria falando mais ou menos, entendendo o movimento simétrico aqui, até que o Stormer gosta muito de olhar e de falar. Então, é um ativo que eu estou de olho, estou até pensando em montar posições aí para o longo prazo e comprando aí toda semana um pouquinho, porque eu estou vendo
regiões interessantes de gráfico mesmo, entendendo o movimento de gráfico, está montando uma estrutura de base bem legal, uma base assim que o Wyckoff mostra. Esse aqui está praticamente de livro. Eu estou gostando muito dessa base montada aqui, principalmente entendendo o MACD, né? Entendendo que está podendo montar uma divergência bem interessante na região de mínimo histórico para o ativo. Então, eu ficaria de olho, né? Eu estou de olho em CBAV 3 aí para comprar um pouquinho aí para o longo prazo. Beleza? Então é isso, galerinha. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema nenhum. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de participar do nosso grupo do Telegram e de seguir a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, @ClintonOliveira, a Ari também, @ArianeOliveira. E é nóis, estamos junto. Qualquer coisa é só mandar no Telegram que a gente está lá 24 horas por dia. Um beijo para vocês, estamos juntos.